Bom dia, pessoal. Vamos mais a uma semana de aula. Mas antes eu vou ler para vocês a parábola da ovelha perdida. Um pastor tem 100 ovelhas e perde uma delas e perde uma delas. O que ele faz? Ele deixa as 99 e vai procurar a ovelha perdida, até encontrá-la. E achando-a, fica muito contente, coloca-a nos ombros e leva para casa. E chegando, reúne amigos e vizinhos e diz: Alegre-se comigo, pois achei a minha ovelha perdida. Assim também haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não precisam se arrepender. Então, Jesus, gente, ele ama a todos nós, independente, né, da cor da nossa pele, independente da nossa gordura, do nosso cabelo. Ele nos ama, independente de quem nós somos, tá certo? Então, ele quer, ele tem um amor todo especial por todos nós, tá certo? Então, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, Senhor, por esse dia que tu nos concede. Nós somos gratos, Senhor, pela vida de cada aluno do terceiro ano, Senhor, juntamente com eles, Senhor, as suas famílias. Que tu continue abençoando a cada família, Senhor, que forma o terceiro ano, derramando sobre elas, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma semana de aula que tu estás nos concedendo. Obrigado, Senhor, por teu amor que é tão grande para conosco. E sabemos, Senhor, que tu nos ama, independente, Senhor, da nossa cor, independente, Senhor, do nosso físico, independente de qualquer coisa. Tu, ó Deus, deste teu Filho por amor a nós. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, a nossa aula será no livro de língua portuguesa, tá certo? E antes, eu espero que vocês tenham feito a tarefa que eu passei, não é? Sobre o texto falando sobre a Cinderela, que é um textozinho bem conhecido, né? Que ela perde o sapato e vai à procura, né? E um príncipe encontra ela, né? E o sapato é dela. E hoje, na página 108, vocês têm um texto que é sobre post, né? Então, aqui tem, né, um post de um gato e de um cachorro, né? Então, assim, gostaria de compartilhar a minha opinião com meus colegas que me acompanham neste blog sobre um assunto muito importante, o abandono dos animais. Então, gente, essa foto aí, né, está mostrando dois animais que estão abandonados, né? Um gato e um cachorro. Ontem, na frente da casa de meus avós, enquanto conversava com meus amigos de infância, vi uma cena que me chocou. Uma senhora chegou com a caixa e deixou no meio da rua. Até aí só achei estranho. Mas de repente, bem velhinho e aparecendo doente, um gatinho indefeso saiu de lá cambaleando. Tinha conhecimento de casos de abandonos de animais, mas nunca me deparei com a situação. Então resolvi postar uma pequena reflexão. Então, diante do que ele viu, né, ele foi e colocou um texto, né, sobre isso. Todos os seres humanos são importantes. Nós, seres humanos, somos apenas uma espécie deste. Cada um deve crescer e desenvolver-se em um ambiente adequado, com carinho, afeto, cuidado e respeito. O que essa senhora fez foi um ato de desrespeito com um animal que merecia seu cuidado e sua atenção até o final da vida. Os animais não são descartáveis. Fico muito preocupado com o rumo que a sociedade está tomando, porque esse caso, infelizmente, não é isolado. Por isso, registro aqui o meu protesto. Então, aí ele aproveitou, né, e fez um protesto, né, sobre aquilo que estava acontecendo. Então, gente, aqui está mostrando, né, que esse post está mostrando dois animais que estão abandonados. Gente, a gente tem que ver. Se você tem animal em casa, você precisa saber, né, para criar um animal, você precisa dar carinho, você precisa dar alimentação,
Assim como nós, eles precisam ir ao veterinário, né? Eles precisam tomar vacinas. Então, tem N coisas. Então, se você sabe que você não tem, não pode fazer isso, então é melhor você não criar, né? Não fazer isso que essa senhora fez. Então, no vocabulário, né, aqui tem algumas palavras em negrito, como blog, abandono, infância, chocou, indefeso, cambaleando, deparei, postar, descartável. Então, são palavras assim que a gente muitas vezes não conhece. Então, o que é abandono? Desamparo, desistência, renúncia. O que é blog? Página pessoal da internet, atualizada periodicamente, em que os usuários podem trocar as experiências, comentários e etc. Geralmente relacionado com a área de interesse. Cambaleando, caminhando sem firmeza, vacilando. O que é chocou? Produziu choque. Deparei, encontrei inesperadamente. O que é descartável? Coisa que se pode descartar, que pode jogar fora, né? Indefeso, que não foi ou não está defendido, protegido, preservado. Então, uma pessoa indefesa é uma pessoa que não pode se defender sozinho. Infância, período da vida de um ser humano que vai do nascimento até a adolescência, né? Vocês estão no período da infância, né? Então, vocês estão no período de crescimento. O que é postar? Pôr no correio, publicar por meio da internet, né? Hoje, né, esses blogs, está muito em mídia, né? Por quê? Porque hoje a internet, né, gente, esse meio está sendo muito utilizado. Então, qualquer coisa as pessoas botam na mídia, né, para que outras pessoas saibam, né? Então, a gente vê vários casos. Então, é uma forma de protestar, de falar, né? Então, as pessoas colocam, né, nas redes sociais, porque sabem que ali muitas pessoas vão visualizar, não é? Então, a nossa atividade, vocês irão fazer a atividade da página 112, certo? E vão fazer a página 113, tá certo? O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, vocês vão dar a resposta pessoal, tá certo? Então, vocês vão dar a pessoal. A resposta pessoal você vai dizer, como aqui dizendo, você acha que as redes sociais são importantes para divulgar uma ideia, campanhas importantes, etc. Registre sua opinião. Então, se você acha importante, você fala por quê. Mas hoje também nós vamos falar sobre artigo. O que é artigo, tia? Artigo, gente, é a palavra que antecede o substantivo. O que é anteceder? Anteceder quer dizer vem antes, né? Quando eu li para vocês aqui, um pastor tem 100 ovelhas. Então, esse gente, ele é um artigo, tá certo? Então, o artigo é uma palavra que antecede o substantivo, quer dizer, vem antes do substantivo, porque vocês sabem que substantivo são o nome das coisas, né, dos objetos. Então, o artigo pode ser, olha, o artigo ele pode ser de duas maneiras, tá certo? O artigo ele pode ser definido, certo? OA, os e as. O você usa para o masculino singular. O a você usa para o feminino singular. O os você usa para o masculino plural. E o as para o feminino plural. E ele também pode ser indefinido. Uma, uns e umas. Um para o masculino singular. Uma para o feminino singular. Uns para o masculino plural e umas para o feminino plural. Agora, o que vem a ser o adjetivo definido? O artigo definido, gente, ele vai definir, certo? Aquela pessoa que fez a ação. Como diz aqui, ó, no texto, na página 113. Tem um textozinho aqui. Leia o resumo da história A Formiga e a Flor, de Celso Pontes. Certo dia, numa bela manhã de primavera, uma formiga operária saiu do formigueiro à procura de alimento. A formiga, que estava sendo avaliada por seus superiores,
resolveu cortar uma linda e jovem flor para ser reconhecida pelo seu bom trabalho. A flor precisava encontrar um jeito de convencer a formiga a não destruí-la. E, com a ajuda de uma simpática abelhinha e de suas amigas flores, tentou continuar colorindo os campos com sua beleza, exalando seu perfume e levando a felicidade a todos que gostam de flores. Então, aí tem vários artigos, né, gente? Tem dois tipos, tem artigo definido e os artigos indefinidos. Eles estão aí em negrito. Então, como eu já falei, né, todas as palavras destacadas no texto são artigos. Artigo é a palavra que antecede o substantivo, determinando como definido ou indefinido. Então, o artigo definido, ele vai definir quem fez, certo? Como ele diz aqui, ó, o texto aí. Certo dia, numa bela manhã de primavera, uma formiga. Então, esse uma não está dizendo qual foi a formiga, tá certo? Aí, operária saiu do formigueiro à procura do alimento. A formiga que estava sendo avaliada por seus superiores, então aí já está definido que foi uma formiga que estava sendo avaliada pelos superiores, tá certo? Resolveu cortar uma linda flor, certo? Uma linda e jovem flor. Ninguém sabe qual foi essa flor, só sabe que ela é linda, para ser reconhecida pelo seu bom trabalho. A flor precisava encontrar um jeito de convencer a formiga a não destruí-la. Então, gente, toda vez que aparecer o artigo indefinido, um ou uma, uns ou umas, ele não vai definir quem foi que fez aquela ação. Já o artigo definido, ele vai dizer. Então, para o artigo masculino, você muitas vezes a palavra, você não sabe se ela é masculina ou se é feminino. Mas se antes vier o artigo O, aquele substantivo é feminino, masculino. Se vier o artigo A, aquele substantivo é feminino. E para o plural, você vai usar sempre os artigos os e as. Se as palavras, se o substantivo estiver no plural, e se for masculino, você usa os. Se tiver no plural e for feminino, você usa as. Já no artigo indefinido, né, você usa uns para o feminino masculino e umas para o artigo feminino no plural. Aí aqui eu botei o rádio, aí o plural fica os rádios. A bola, as bolas. O rádio está ligado. Então, certo? Os rádios estão ligados. Então, isso aqui está no singular, aqui está no plural. Porque o plural, vocês sabem, né? Quando eu tenho mais de um elemento, mais de um substantivo. A bola, as bolas. Então, a bola é um substantivo feminino. Olha, quem antecede é o artigo A. Aqui quem antecede é o artigo O. Aí aqui, um menino, o plural é uns meninos. Uma menina, umas meninas. Então, aqui o artigo é indefinido e está no masculino. Aqui o artigo é feminino e o substantivo também é feminino. Aqui o artigo é masculino, certo? E está no plural, certo? Então, gente, quando dizemos uma formiga, não nos referimos a uma formiga em particular. Quando dizemos a flor, referimos-nos a uma flor específica. Então, é isso que eu estou dizendo. O artigo definido, ele vai definir quem fez, certo? O artigo pode ser definido ou indefinido. É definido quando se refere ao substantivo de modo específico. Artigo indefinido, o, a, os e as. Artigo indefinido não se refere ao substantivo de modo definido, quer dizer, fica uma coisa solta no ar. Quando eu digo assim, um ladrão assaltou uma mulher.
Quer dizer, um ladrão, eu não especifiquei qual foi o ladrão e também não especifiquei qual foi a mulher. Agora, se eu digo, a aluna tirou nota 10. Então, eu tô especificando que foi a aluna, certo? Que foi uma menina, não é? Porque o artigo aí é feminino. Então, gente, tem que prestar atenção. Então, o artigo é justamente isso. Ele vai definir, certo? Quem é o substantivo. Os artigos concordam com o substantivo em gênero e número. Quer dizer, gênero, se é masculino ou feminino. Número, se está no plural ou se está no singular. Então, se o substantivo está no singular, o artigo vai estar no singular. E se for feminino, o artigo também vai estar no feminino. Tá certo? Eu não posso dizer assim, o menina. Não pode, né? A menina, certo? Eu não posso dizer assim, a bolo. Não, o bolo está gostoso. Então, bolo é um substantivo o quê? Masculino, certo? Porque o bolo está no singular. Agora, se os bolos estão gostosos, então esse substantivo ele está no plural. Então, o artigo também tem que estar no plural. Então, tem que concordar. Então, se eu digo o bolo, então eu não posso dizer os bolas, não é certo? Então, você tem que usar o artigo correspondente ao substantivo, ok? Então, gente, essa questão de artigo, ela é bem simples, tá certo? Então, a atividade de vocês vão estar na página 114, certo? Tá na página 112 e 113, não é? Que é sobre aquele texto de post, certo? 112 e 113. E na página 114, onde vocês irão fazer essa atividade aqui bem simplesinha, tá certo? Então aqui, né, tem uma história em quadrinho, aqui, Leloca. Aí tem uns textos. O que a mãe de Leloca quis dizer com me encostaram os olhos da cara? O que quer dizer isso, olhos da cara? Olhos da cara, gente, quer dizer que foi uma coisa que foi muito caro, tá certo? Então aqui o outro diz assim, copie do primeiro quadrinho todos os artigos e classifique. Então você vai ver, ele tá pedindo o primeiro quadrinho. O primeiro quadrinho é esse que tá aqui em cima. Então você vai ver quais são os artigos que aparecem. Você vai dizer se ele é definido ou indefinido, tá certo? A letra C, copie do segundo quadrinho todos os artigos e escreva a que substantivo se refere. Então você vai olhar, né, no segundo quadrinho e vai ver quais são os substantivos e vai dizer a que substantivo ele se refere. Entendeu? Aí você vai botar o artigo e vai dizer se refere a isso, tá certo? Qual é o substantivo? O segundo, completa a tabela estabelecendo a concordância do artigo com o substantivo. Aí tem carro. Carro, como é que o artigo você vai combinar aí? Bolsas, livros, livro, celulares, cobra e cesto, certo? Então, quando é que você vai usar ele? Carro, eu posso usar o quê? O carro e posso também usar um carro, ok? Então, você vai botar esses dois artigos aí. Bolsas. Veja que bolsa está no plural. Então, se bolsa está no plural, o substantivo também tem que estar no plural, tá certo? Então, e a outra atividade também vai ser no livro de reforço, na página 155 e 156, tá certo? Vou repetir. A atividade de hoje vai estar na página 112 e 113, que é sobre o texto que a gente leu. E sobre artigo vai ser a página 114 do livro de língua portuguesa. E no livro de reforço é a página 155 e 156. Tchau, beijo.